E aí, boa noite, tudo bom com você? Então eu separei mais 5 questões de concurso público para resolver junto contigo. Tem questão de patologia bucal, de dentística, de terapêutica e até de anatomia. Lembrando que esses stories também vão para o YouTube, né? E hoje vai funcionar igual os outros dias, né? Vou deixar a questão na tela, se tu quiser tu pausa, dá uma lida, uma pensada extra. Depois a gente já vai direto para a resposta para o gabarito. Então vamos agora para a nossa primeira questão. Explicando bem por cima, né, a endocardite bacteriana vai ser uma infecção bacteriana que acontece dentro do coração. E sim, as bactérias que causam essa infecção no coração, elas podem vir da boca. E é aí que o dentista tem que tomar cuidado, né? Porque em pessoas saudáveis, tipo, o dentista faz um procedimento e vamos supor que as bactérias da boca entrem na corrente sanguínea. O sistema imune daquela pessoa está preparado para combater aquela infecção que entrou na corrente sanguínea. Mas em uma pessoa que está imunocomprometida, que, por exemplo, ela passou por algum procedimento no coração, que ela já teve uma endocardite bacteriana, esse tipo de paciente é um paciente que tem um risco maior para o desenvolvimento da endocardite bacteriana, e daí o dentista teria que fazer uma profilaxia com antibiótico antes de fazer alguns procedimentos nesses pacientes que apresentam algum risco. Então, pacientes que são considerados de alto risco para o desenvolvimento da endocardite vão precisar, né, fazer uma profilaxia antibiótica antes de alguns procedimentos. Essa profilaxia normalmente é feita com amoxicilina 2 gramas 1 hora antes de alguns procedimentos feitos no dentista, né? E isso garante, né, que a amoxicilina vai agir durante todo o tempo, né, que aquele procedimento for feito. Então, por exemplo, a profilaxia antibiótica vai estar indicada para quando o dentista for fazer uma raspagem periodontal, quando ele for fazer uma exodontia, uma cirurgia para implante, né, procedimentos um pouco mais invasivos, colocação de bandas ortodônticas também vai exigir, né, o uso desses antibióticos, porque às vezes é um procedimento que envolve ali um sangramento. E os pacientes considerados de alto risco para endocardite bacteriana vão ser aqueles que possuem doenças cardíacas congênitas, válvulas cardíacas, né, válvulas cardíacas protéticas, e também aqueles pacientes, né, como eu falei antes, que já tiveram um quadro prévio de endocardite. E por causa de tudo isso, a nossa resposta vai ser a letra C, né? Nesses casos, a gente utiliza a amoxicilina 2 gramas. E vamos agora para a nossa segunda questão. Essa questão aqui é um pouquinho mais tranquila, na minha opinião, né? Mas a lesão que vai sair através de uma raspagem, uma lesão branca, né, de tecido mole, vai ser a candidíase pseudomembranosa. Então, isso inclusive faz parte do diagnóstico diferencial entre lesões brancas da mucosa bucal. Como é citado ali na questão, né, a gente pode ter outras lesões brancas que fazem diagnóstico diferencial com a candidíase, por exemplo, a leucoplasia, o nevo branco esponjoso, tá? O líquen plano, são lesões também que podem se manifestar de forma muito parecida com a candidíase, mas entre elas, né, que vai ser removida por uma raspagem que normalmente é feita com uma espátula de madeira ou com uma gás seca, tá? Vai ser a candidíase pseudomembranosa. E quando a gente remove, né, com a raspagem essa lesão de candidíase, a mucosa que está logo abaixo, né, da lesão branca, da placa branca, ela pode estar normal ou ela pode estar alterada, com sangramento, com uma vermelhidão, né? Se essa mucosa estiver alterada, é sinal que existe uma outra patologia embaixo daquela placa branca, tá? Principalmente porque a candidíase acomete mais pacientes imunocomprometidos, né? Como, por exemplo, pacientes com HIV, com leucemia, apesar de também poder acometer, né, pessoas saudáveis. Mas então, a resposta para a nossa segunda questão vai ser a candidíase pseudomembranosa. Vamos agora para a nossa terceira pergunta.
E rapidinho, antes da gente ir para a resposta da nossa terceira questão, eu queria te avisar que eu estou finalizando o terceiro mês de conteúdo no Arriba Dentista Premium. Lá no Arriba Dentista Premium tu tem acesso semanal a uma prova de concurso resolvida em vídeo. Além disso, tu tem acesso a posts com questões resolvidas, a tabelas com todo o conteúdo dessas provas resumido para ti, né? Então tem material muito legal lá, é uma extensão de tudo que eu trago para o Instagram, pro YouTube, tá? Tá muito legal mesmo. E eu queria te convidar, né, a estudar junto comigo por lá também. E é só tu clicar no link que eu vou deixar na minha bio aqui do Instagram. E para quem tá acompanhando no YouTube, né, esse link vai ficar na descrição. Bom, essa questão é um pouquinho mais complicada, né? Ela fala sobre os tipos de resina composta e ela pede, né, a resina que tem a maior contração de polimerização e não pode ser usada em um local onde incidem ali as forças mastigatórias. E essa resina vai ser a resina de micropartículas. E para te entender o porquê, né, a gente tem que começar lá do começo, quando as resinas compostas começaram a ser lançadas, né, uma das primeiras foi a resina de macropartículas. Essa resina ela era usada principalmente em dentes posteriores, então era uma resina que tinha uma resistência muito boa, era uma resina que aguentava muito bem as forças mastigatórias, mas era uma resina que não tinha uma lisura superficial boa, ela acumulava muita placa bacteriana por causa disso e não era nada estética. E claro, né, a odontologia, como tu bem sabe, a odontologia hoje em dia principalmente pede muito estética e para suprir, né, esse espaço que a resina de macropartícula deixava, foram lançadas as resinas de micropartículas, que daí sim tinham uma lisura superficial melhor, não acumulavam tanta placa, tinham uma estética legal, né? Então elas podiam ser usadas em dentes anteriores, mas era uma resina que não tinha uma resistência, né, às forças mastigatórias muito grande. Na real, essa resistência era inclusive ruim, tá? E por isso é um tipo de resina que é mais indicada para o uso em restaurações classe 3, que são aquelas que ficam nas proximais dos dentes anteriores, e por isso a resposta para essa questão vai ser a letra B, as resinas de micropartículas. E agora vamos para a nossa quarta e penúltima questão. Então agora são quase 9 horas da noite e eu trouxe essa questão de matemática para ti. Tu já deve estar cansado, né? Já deve ter estudado, trabalhado o dia todo aí, não aguenta mais. Mas, pessoal, saber calcular a dose máxima de anestésico não é importante só para prova de concurso, mas também para prática clínica. Eu normalmente, né, ensino 3 passos simples e rápidos para fazer esse cálculo. Ele não é o bicho de 7 cabeças como todo mundo imagina. Então, a nossa questão fala, né, do uso de uma articaína 4% em um paciente que pesa 30 quilos. E o nosso primeiro passo vai ser calcular a quantidade de articaína que a gente tem em um tubete de solução anestésica. Como a nossa articaína é 4%, a gente sabe que a gente vai ter 40 miligramas de articaína em 1 ml de solução anestésica. E como tu sabe, né, cada tubete anestésico vai ter 1,8 ml. Então, para descobrir quantas gramas de articaína a gente tem em cada tubete, a gente vai simplesmente fazer uma regra de 3 e vamos chegar no resultado de 72 miligramas de articaína. E agora eu vou deixar uma imagem na tela, né, que resume tudo que eu falei agora, para te não ficar perdido nesse cálculo, tá? Eu dividi essas imagens nos passos 1, 2 e 3. Eu vou falando um pouquinho de cada passo e depois vou passando essas imagens para vocês aí para facilitar o entendimento do negócio. E depois que a gente descobre a quantidade de articaína que existe em cada tubete, a gente vai para o nosso passo número 2. No nosso passo número 2, a gente tem que simplesmente calcular a dose máxima de articaína que o nosso paciente pode receber. Então, ali no enunciado, né, ele fala que a dose máxima de articaína é de 5 miligramas por quilo e o nosso paciente tem 30 quilos. Então, simplesmente, né, o nosso paciente vai poder receber um total de 150 miligramas de articaína. E por último, a gente vai para o nosso último passo, que é muito simples. Como a gente sabe que o nosso paciente pode receber um total de 150 miligramas de articaína,
e que cada tubete tem 72 miligramas, a gente simplesmente divide 150 por 72 e a gente vai chegar no resultado aproximado de 2 tubetes. E por isso a nossa resposta vai ser a letra A. Agora eu vou deixar a última imagem, né, do passo 3 aqui na tela e a gente vai para a última questão da noite de hoje. Para essa última questão, então, eu resolvi botar os meus óculos aqui, que o dia tá muito ensolarado, né? Mas, então, pessoal, essa última questão é bem tranquila, tá? Uma questão de anatomia, coisa que tu vê lá no início da faculdade, às vezes tu vê isso em oclusão também, né? Mas existem 4 músculos da mastigação: o temporal, o masseter, o pterygoide lateral e o medial, e 3 deles vão ser músculos elevadores da mandíbula, né? O pterygoide medial, o masseter e o temporal vão ser músculos elevadores, e o pterygoide lateral vai ser um músculo depressor da mandíbula, e por isso é a resposta correta para a nossa questão. Mas então, por hoje era isso. Muito obrigado a você que acompanhou até o final, que respondeu essas questões junto comigo, né? Eu tô bem animado porque o meu perfil no Instagram tá crescendo bastante, no YouTube também, tô quase com 10 mil inscritos, cara. Nossa, é muita gente. E as assinaturas da Riba Dentista Premium, né? Que agora que eu comecei a divulgação, realmente elas passaram de 6 pessoas para 9, então cresceu aí 50% em uma semana. Eu fiquei bem feliz com isso também. Seria muito legal ter você estudando comigo ali no Arriba Dentista Premium também, tá? É uma extensão, como eu falei, de todo o conteúdo que eu trago. E como eu disse na semana passada, né, mais barato a assinatura do que uma coxinha de aeroporto, do que uma cerveja que tu pagava na faculdade, tá? Então, o link pro Arriba Dentista Premium aqui no Instagram vai ficar na bio, e para quem está assistindo no YouTube, né, vai ficar na descrição. E muito obrigado mais uma vez, né, por ter acompanhado até aqui, e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau.